Ainda falando sobre grimórios, né? Eu volto a representar o meu livro aqui, grande sucesso de vendas. Obrigado a todos os clientes, a todas as pessoas que compraram o meu livro. As que não entenderam, releiam a mensagem que eu quis passar sobre magia, não só sobre a magia de Salomão. Como eu disse, é um grimório muito antigo. E uma observação: pessoas, críticos, eles dizem assim: não, mas Salomão não escreveu grimório nenhum. Os grimórios que têm aí são plágio ou são invenções de ordens secretas, tipo maçonaria, Rosa Cruzes e todos esses segmentos aí. Pode até ser. Eu acho que eles compilaram muitos conhecimentos. As clavículas de Salomão muito provavelmente não foi escrita realmente por Salomão, apesar de ter o nome de chaves de Salomão, seja chaves maiores ou chaves menores. Mas o que a magia salomânica, as chaves de Salomão, quer mostrar é o tipo de magia usada que ele possivelmente usou. Isso é um debate muito antigo e muito polêmico, porque os cabalistas vão dizer não, que a magia de Salomão eram dons do Deus Altíssimo e que ele fazia isso com o poder divino que Deus lhe deu. Ele não precisava de feitiços, ele não precisava escrever ponto nenhum. E os adeptos da Goécia, da bruxaria, de outras coisas assim, eles vão dizer que sim, que ele dominava através de um anel, porque ele se curvou a Astarote, que ele era satanista, era isso e aquilo, né? Aqui eu falo um pouco da trajetória de Salomão, dos evangelhos apócrifos, né? Dos Atos de Salomão e de outros pesquisadores, que é um tema fascinante, o personagem Salomão. E aí gera muita polêmica, porque aí é onde você contesta também a Bíblia. Não se tem certeza que Salomão existiu. Os hebreus, eles, é claro, eles defendem a cultura dele, e a tradição são os testamentos escritos, uma parte por Moisés, outra parte escrito por rabinos no desterro da Babilônia, adulteradas por copistas, pelo clero, por todos os reis poderosos que se inclinaram a essa uso da religião. Mas você não tem certeza se Moisés existiu, você não tem certeza se Salomão existiu. É uma questão mais de dogma de fé, de tradição, de defesa política, de todo esse turismo religioso que tem, que deu poder a tanta gente, que fez instituições tão poderosas como a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, e que hoje nadam de braçada aí os pentecostais com seus ternos e gravatas e mansões e muito dinheiro. Então, é um mercado que gera bilhões. Então, você não pode, não tem uma prova. Onde morou Salomão? Quem era Salomão? Era branco, preto, gordo, magro? Jesus existiu? O dogma de fé vai dizer que sim, está nos evangelhos. Mas os evangelhos são originais? Foi escrito por quem? É verdade o que está ali? Então, é um debate que vai muito além. Então, a magia, a astrologia, o tarô, as runas, os búzios, é uma questão de dogma de fé. Não tento imprimir na cabeça de ninguém que acredite. Eu acredito, eu gosto, é uma coisa de nascença. A astrologia para mim é uma paixão desde a infância. Eu não precisei nos grandes clubes de São Paulo, clubes de leitura, ou escolas dos playboys em São Paulo, aquelas escolas chiques de astrologia, para poder gostar de astrologia. Desde pequeno eu gostava de olhar o céu, e eu aprendi lendo. Iniciei na astrologia lendo almanaques que meu avô comprava, de um astrólogo muito famoso que tem aqui no Nordeste, chamado astrólogo Vicente Vitorino de Mello. Ele fez curso no Instituto Paulista Santista de Astrologia. Não sei se ainda existe, mas lendo revistas, lendo livros, eu sempre gostei de entrevistas, era uma coisa natural. A astrologia sempre foi uma paixão natural, com pessoas dizendo que era coisa do demônio e tal. Eu era muito católico, minha família muito católica, eu vivia na igreja, fazia esse catecismo, primeira comunhão, andava muito na igreja, mas era uma coisa natural que eu não pude evitar.
Depois veio meu contato com a Umbanda também, que era uma coisa natural. Eu já pensava em orixá, eu já gostava da batucada, do axé da Bahia, das coisas da Bahia, antes de ter contato, e depois eu fui ter contato. Então, se você acredita, não vá buscar provas, documentos, o endereço, a conta de luz de Salomão, a conta de luz de Moisés, qual sapato que ele usava, o que era que ele gostava de comer. Se você acredita, é um dogma de fé. Se a sua alma, o seu espírito se iluminou a você gostar daquilo, não precisa uma prova, a raiz quadrada da sua fé, de você encontrar uma prova laboratorial de que Moisés existiu. Assim como quem acredita em alienígenas. Tudo é uma questão mais de dogma de fé. Então, os grimórios, ele funciona assim. Tem gente que diz, o livro Capa Preta de São Cipriano, aquilo é uma baboseira, não vale nada. Funciona assim. Já conheci pessoas, já tive parentes que teve o livro e que funcionava assim para diversos assuntos. Agora, primeiro, você tem que ter coragem. Segundo, você tem que ter permissão. Terceiro, você tem que ter outorga astral. E quarto, você tem que compreender. E, acima de tudo, você tem que entender quando usá-lo, como usá-lo, por que usá-lo, se precisa usá-lo. Ou seja, prudência é o primeiro degrau de um grande mago, um grande bruxo, ou um grande estudioso, um grande sacerdote. Então as pessoas acham que, comprei o livro, resolveu os problemas, ele vai me dar todas as respostas. Não é assim. É uma busca exterior e interior, e é uma busca de conhecimento. Como Salomão dizia, buscai a sabedoria. Ele é o principal tesouro. Da sabedoria você encontrará tudo. Então os livros funcionam assim, as clavículas funcionam, os livros de São Cipriano funcionam, mesmo os que são mesclados, mesmo os que são reprogramados, mesmo os que são plágios, funciona, a magia funciona. Agora existem os livros falsos, os que são falsos, o que a pessoa pega, inverte tudo, modifica tudo e aí bagunça e é perigoso, mas eles funcionam assim. O livro original de São Cipriano funciona, o livro original das clavículas ninguém sabe qual é, ninguém sabe qual é. O que existe é a magia salomânica, que as pessoas que estudaram bastante fizeram uma compilação, pegaram o que eles acharam de melhor e mais compreensível e fizeram volumes, chaves maiores, menores, e para lançar o trabalho para os pesquisadores. Antigamente era difícil, só Playboy conseguia livros importados, podia comprar livros, os livros eram muito caros, não tinha tanto acesso à informação como tem hoje com a internet, né? Mas muita gente que leu, entendeu e soube usar, achou muita perspectiva, muito conhecimento na simbologia, nos códigos, nos ensinamentos, e funciona assim. Vários grimórios funcionam, vários grimórios são perigosos, nem todo mundo pode usar, nem todo mundo pode ler. Essa já é uma primeira questão. Astrologia, nem todo mundo pode estudá-la. Quem tem escola de astrologia, ele quer viver daquilo, ele quer lançar astrologia para todo mundo. E os astrólogos que vendem cursos, eles sentem raiva quando falam isso. Mas nem todo mundo pode estudar tarô, nem todo mundo pode jogar búzios. Pode até jogar, mas nem todo mundo pode vender consultas, nem todo mundo está preparado psicologicamente para ter o temperamento certo, para passar os conselhos certos, com sabedoria, com equilíbrio. Então, às vezes você vai usar o poder de um Odu no Ifá para melhorar e ele faz piorar. Como tem aquele ditado que diz que a emenda sai pior do que o soneto. Às vezes você vai tentar resolver um problema kármico com um Odu errado e ele piora o seu karma. Como acontece muito na Umbanda, nos atendimentos de Umbanda e Candomblé, as pessoas com aqueles cartazes nos postes na rua, eu trago o seu amor em 24 horas, eu vou resolver o seu problema de emprego, eu vou tirar o seu encosto, eu vou tirar tudo aquilo que está lhe fazendo mal. E a pessoa, em geral, ela não procura ajuda quando ela está bem, para agradecer,
para fazer uma oferenda ao orixá. Ah, eu vim agradecer ao Oxóssi porque a minha plantação deu boa. Eu vim agradecer a Iemanjá porque a minha pescaria foi boa. Eu vim agradecer a Xangô porque eu ganhei do tribunal, porque a minha petição como advogado deu certo, meu cliente está satisfeito. Não, ele não vai. Ele sempre vai quando o casamento está ruim, quando ele bateu o carro, quando ele está doente, quando ele está desesperado. E nem sempre os orixás respondem. Pode ter certeza, às vezes os orixás ele tira o sarro da sua cara. E isso acontece também, se você vê na Bíblia, que Deus se irritava com pessoas que só queriam ter proveito, que só queriam pedir. A pessoa tem que saber agradecer também. Você já foi numa casa de umbanda para visitar, para levar uma oferta, para visitar as pessoas que estão lá, para dar uma ajuda a elas? Não. Para agradecer porque você comprou seu carro novo, porque você conseguiu sua namorada gata com silicone nos peitos? Não. Você vai porque o seu amor foi embora, porque você foi traído, porque você está se sentindo doente. Esse é o primeiro mal da humanidade. Aí depois diz que as coisas não funcionam. Aí tem a outra parte negativa ainda, que são os picaretas, que são as pessoas que querem se aproveitar. Ele vai ver você desesperado, lhe mete a faca, no sentido, né, entre aspas, toma o seu dinheiro, toma o seu carro, cobra muito dinheiro para fazer as coisas. Primeiro, porque você está desesperado. Segundo, porque ele acha que você não merece, que você só vai quando está precisando. E os orixás também apoiam. Uma outra característica, muitos que trabalham só com esquerda, com Exu, com Pombagira, não que seja ruim, mas a esquerda é bem esquerda mesmo, bem sombria, para arrancar dinheiro, que não tem pena de você. Você arrumou uma mulher ruim, um marido ruim, um sócio ruim, porque você quis, porque você é trouxa, porque você era muito materialista, muito egoísta e achava que só se dar bem se deu mal. Você chega lá, você vai ter a vingança das suas próprias entidades, dos seus próprios ancestrais. Nem sempre é o ancestral do cara que vai lá lhe atender, do pai de santo ou mãe de santo. Às vezes é o próprio Exu que quer que você, rale, para você aprender, para você se regenerar. Então, antes de você sair julgando, sair chutando balde, quando você está de boa, você xinga, você humilha, você critica, você faz piada. Quando você está mal, que você vai procurar, muitas vezes é tarde, não é mais atendido. Ou mesmo que não seja, você tem que ralar muito para poder você encontrar o perdão. Mas, e o orixá, ele tem poder para isso? Não é Deus que resolve tudo? É Deus que resolve tudo. Mas Deus não tem os ministros? A própria Bíblia fala dos ministérios divinos, dos mensageiros divinos. Na visão do Apocalipse, né? O rei sentado lá com seus 24 anciões. Deus tem ministros. A vida é assim. A vida, você vai ver que tudo tem uma força regendo um determinado segmento, que tem uma força que rege a água, que rege a terra, que rege os astros. Deus, ele é um sistema cósmico, único, soberano, mas que ele tem poderes delegados para manter todo esse sistema. E aí é onde entra os orixás, os devas, os anjos, os arcanjos, os espíritos de luz, dependendo da crença, seja em Bali, seja em qualquer nome que essas forças recebam, os ancestrais. E funciona, os grimórios funcionam. Os grimórios da terra, os grimórios do ar, os grimórios da água, os grimórios dos espíritos. A magia salomônica, ela invoca muito espírito, seja anjo, seja demônio, seja desencarnado, mas tem a magia que simplesmente invoca os poderes da natureza, da água, da terra, do ar, das flores, das matas, das pedras. Cada magia, cada grimório funciona no sentido e funciona com uma força determinada. E nem todo mundo tem a permissão de usá-la, tem o poder de usar. Então, antes de você ver que uma coisa não funciona, que não presta, primeiro veja se você presta para aquela magia, se você tem permissão, se você tem outorga e se o seu destino se encaixa naquilo. Às vezes você está passando por um casamento ruim, porque você está insistindo com uma pessoa errada, na hora errada, que não é para o seu destino e você quer insistir. Aí você quer achar uma magia para resolver aquilo. Você não vai achar, você tem que passar por aquilo.
Existe a magia pré-determinada e existe a magia do caos. Existe também a magia do acaso, aquela que tipo faz um milagre. Então você tem que saber diferenciar magia por magia, assunto por assunto, necessidade por necessidade. Antes de dizer que funciona ou não funciona, primeiro analise as necessidades, as prioridades e as leis que regem as necessidades e as prioridades. Porque é fácil você montar um clube de magia, botar uma capa, dizer que é um mago, que é um novo Crawler. Mas não é só conhecimento que conta. Conhecimento, discernimento, compreensão, entendimento e, isso mesmo, licença. Você tem que ter licença para usar o conhecimento. Tem pessoas que veio no mundo para adquirir o conhecimento, mas nem sempre para usá-lo. Às vezes só para guardar para si. Outros querem montar curso, querem espalhar conhecimento que não entende direito para qualquer pessoa em todo lugar, só dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Não é assim. Tudo tem lei e tem limite. E tudo tem iniciação, preparação, e nem todo mundo pode ser iniciado. E muitos são iniciados, mas não podem ir a todos os graus. Nem todo mundo que vai ao grau, o limite do seu grau máximo, ele vai poder usar aquele poder máximo. Às vezes você chega no 7º grau, mas só pode usar até o 5º. O 7º grau é só para você usar interiormente e não repassar para os outros. Então, tudo é uma questão de prudência, de consciência. Leia para você ver a filosofia dos grimórios primeiro, para poder tentar entendê-los e usá-los. Tem gente que nem entendeu ainda e já quer usar, e depois diz que não funciona. Essa é a grande diferença.